Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no canal. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui, muito prazer, eu sou a Gisele Maués e o meu objetivo aqui é ensinar você a costurar. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como confeccionar, na verdade, como criar do zero o seu molde base de blusa. É um vídeo de modelagem, tá? Que a gente vai estar construindo do zero esse molde, que é super importante aí, na verdade ele é a base para vários modelos de blusa e de vestido também. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrita aqui no canal, não perde essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificada quando tiver um vídeo novo aqui. E se você gosta muito, dê o seu joinha, comenta, compartilha, tudo isso faz o canal crescer, tá ok? Então bora lá confeccionar o molde? Bom gente, então pra gente construir o nosso molde da manga, a gente vai precisar de algumas informações que estão aqui no molde base de blusa, tá bom? A construção desse molde já tá aqui no canal, tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo eu ensino bem detalhadamente como construir o seu molde base de blusa, tá? Então, se você ainda não viu, depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai lá e confere, tá ok? É muito importante você ter o seu molde base de blusa para você construir aí vários modelos, tá ok? Então, olha só, a gente vai precisar dessa medida aqui, da cava da frente, somada com a cava das costas. Esse meu molde, eu desenhei ele aqui, eu repliquei ele sem nenhuma forma de vertibilidade, tá ok? Então, eu coloquei aqui 1 centímetro só, tá? Botei aqui, olha, nesse espaço aqui, 1 centímetro na frente e 1 centímetro nas costas. Dependendo da roupa que você for construir, do tipo de blusa, né, você vai colocar aqui a sua folga de vestibilidade, tá ok? Eu vou deixar aqui o mínimo, que é 1 centímetro na frente e 1 centímetro nas costas, tá ok? Só que eu quero trazer para vocês aqui, chamar a atenção para um detalhe. Eu refiz aqui a minha cava, porque no meu molde de base de blusa, eu senti que estava muito acentuado aqui, tá? Então, gente, isso é normal. Para fazer uma adaptação para colocar manga, você pode fazer isso se você perceber que tá muito cavado aqui embaixo do braço, aqui na parte dessa parte aqui da cava, tá ok? Então, o que eu fiz? Eu subi 1 centímetro e desci também um pouco do ombro, tá? 1 centímetro aqui e refiz e morri bem aqui embaixo do braço. Tá ok? A mesma coisa eu fiz na cava. Isso o que vai fazer? Isso vai deixar a cava mais fechada, tá ok? E aí a manga ela vai ficar bem colocada, entendeu? Ela vai ficar com um caimento melhor. Só que isso, gente, depende muito, tá? Quando você construir o seu molde base de blusa, você vai fazer o quê? Uma peça piloto. Aí você vai provar e ver se há necessidade na hora de for colocar manga. Tá ok? Então, só trazendo atenção aqui que eu tive que refazer porque eu senti que tinha essa necessidade. Então, eu vou precisar medir aqui essa medida da cava da frente e das costas para eu somar e saber quanto é que vai dar ela no total. Então, com a fita eu venho aqui, deixa eu pegar aqui um lado melhor. Então, eu venho medindo assim, tá? Fazendo a curvatura com a fita em pé. Olha, com a curvatura antes da folga de vestibilidade deu 22. Só que eu vou acrescentar 1 centímetro, porque eu tô acrescentando 1 centímetro aqui de folga de vertibilidade, tá? Então eu vou acrescentar. Então deu 22 mais 1, né? 23 na frente. Agora bora ver nas costas. Eu vou desconsiderar aqui, tá? Começar mesmo da cava no local correto, sem a folga de vestibilidade. Bora ver. Tá? Então, 24 mais 1 centímetro de folga de vestibilidade, 25.
Então eu vou ter aqui o total 5, né? 48 centímetros no total, tá? Então essa aqui é a minha medida de cava. Então eu vou colocar aqui 48 centímetros de cava. Então essas aqui são as medidas que a gente vai precisar para construir o nosso molde base de manga, que é a medida da cava, a medida do bíceps, a altura da manga e a medida do ombro, tá ok? Eu vou explicar para vocês agora certinho essas medidas aqui. Gente, a medida do bíceps ela é importante porque ela vai ser a base aí da construção da nossa manga, tá? Então, você pode pegar, pra ter um melhor entendimento, eu vou fazer assim, tá, gente? Eu vou colocar aqui uma régua pra mostrar pra vocês de onde vocês têm que tirar essa medida, tá? Então, você coloca aqui, bem abaixo das axilas, e é essa medida aqui, ó, bem na direção aqui da régua. Tá vendo que é a parte mais gordinha do braço? É essa medida aqui que você tem que tirar, tá? Passa a fita aqui e tira a circunferência dessa área aqui, tá? Então, daqui do final do ombro até aqui essa primeira linha, essa direção aqui é a cabeça da manga, tá ok? Que no molde a gente vai colocar a somatória do nosso ombro mais 2 centímetros, que eu vou estar explicando pra vocês aí na frente, tá ok? Bom, então aqui a gente vai começar a fazer aqui a nossa manga, tá? A primeira coisa, gente, é esquadrar aqui duas retas, né? Essa reta aqui vai ser a da largura e essa aqui é da altura, tá ok? Então, pra começar, fazer duas retas perpendiculares esquadradas, tá ok? Nessa linha de baixo, a gente vai colocar aqui a medida do nosso bíceps, mais a folga de vertibilidade. Então, quando você for tirar a medida, como eu mostrei, você vai tirar ali a sua medida do braço, vai acrescentar mais um, e esse um é uma regra, tá? E aí, depois você vai colocar a folga de vertibilidade que você colocou lá no molde. Então, se você colocou 1 centímetro na frente e 1 centímetro na costa, você vai acrescentar aqui mais 2. Se você colocou 1,5 de folga de vertibilidade, 1,5 na frente e 1,5 na costa, somando os dois vai dar 3. Então, aqui você vai colocar 3, tá ok? Vou mostrar aqui pra vocês, só pra ter um bom entendimento. Essa daqui é a folga de vertibilidade. Nesse exemplo, eu tô colocando apenas 1 centímetro de folga de vertibilidade, tá? Então, 1 centímetro na frente e 1 centímetro na costa. Quando eu unir, só de um lado eu vou ter 2 centímetros. Se eu quero que o meu molde tenha 1 centímetro de folga de vertibilidade, eu tenho que pensar na hora de construir a manga, que eu vou ter que somar o dobro. Tá? Espero que tenha ficado claro, gente. Então, eu vou colocar aqui a minha medida de bíceps, que deu 33. Então, essa é a minha medida mesmo. Mais um, que esse 1 é uma regra, tá? Você tem que acrescentar mais um, que é pra poder ter um bom caimento a manga, pra ela encaixar melhor. E aí, mais 2 da folga de vertibilidade. Então, eu vou ter 33 centímetros aqui. Tá ok? Então, eu marquei aqui e vou subir uma perpendicular aqui também. Agora a gente vai marcar aqui as alturas. A minha altura, primeiramente, eu vou fazer uma altura somente da cabeça da manga, tá? O que é a cabeça da manga? É da onde começa a curva, desconsiderando o comprimento dela abaixo do braço, tá ok? Então, a minha cabeça de manga, eu vou usar a medida do meu ombro mais 2 centímetros. Então, a medida do meu ombro é 12, eu vou acrescentar mais 2, vai ficar 14 centímetros. Então, eu coloco aqui 14.
Marco aqui 14 também, do outro lado. Você pode esquadrar também só do outro lado, mas eu prefiro fazer assim. Me sinto mais segura de fazer assim. E aí, a gente vai fechar aqui. Opa. A gente vai fechar aqui. Fechar o retângulo. Então, aqui eu tenho o retângulo com a minha largura e a minha altura já definida. Agora, a gente vai encontrar o meio desse retângulo. Então, você pode pegar 36, dividir por 2 e achar o meio, ou então apenas dobrar a fita, tá? Eu prefiro dobrar a fita. Fica a seu critério aí, como você quer fazer. Então, eu marco aqui. Com a ajuda desse esquadro, eu vou subir a reta. Então, aqui eu achei o meu meio. Agora, a gente vai unir esse ponto aqui a essas pontinhas aqui, fazendo um triângulo. Dessa maneira, tá? Então, aqui eu vou identificar como frente e aqui costa. Aqui é o meio, que vai ser o ponto alto da minha manga. Então, aqui vai ser a cabeça da minha manga, tá? Que vai usar aquela medida de 14 centímetros. Que eu tenho 14 centímetros, que é a somatória do meu ombro mais 2. Agora a gente vai dividir aqui, cada lado, a gente vai achar essa distância, essa medida, e vai dividir em 4 partes. Então, você pode fazer com a fita também, daquela maneira que eu falei, ou então com a calculadora, tá? Eu vou fazer com a fita, gente, mas fica a critério mesmo aí de vocês. Então, olha só, eu encontrei aqui, deu 23, então eu vou dobrar a fita no meio. Dobro a fita aqui no meio e marco o meio, tá? E agora eu vou dobrar novamente, ó. Dobro aqui novamente, bem aqui onde eu dobrei do meio. E tô achando aqui 1/4. Ok? Ó. Aqui, marquei aqui. E aqui, como eu já tenho aqui essa medida, eu vou só passar pra cá e marcar na minha reta. Então, eu tenho aqui a minha reta dividida em 4 partes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui eu já tenho todos os meus pontos já identificados aqui. Agora, a gente vai acrescentar aqui algumas medidas, vai subir, né? Pra poder fazer aqui a nossa curva. Só dar uma apagadinha aqui embaixo, pra não atrapalhar. Então, olha só. Você pode começar sempre por esse primeiro ponto aqui, que é o ponto da costa. Aqui, gente, sempre, tá? Você vai rebaixar. Você vai rebaixar meio centímetro. Então, vem aqui e rebaixa meio centímetro. Aí, você vem pra cá. E aqui você vai rebaixar 1 centímetro. Rebaixei 1 centímetro. Aí faz aqui, assim, tá? Vai fazer essa volta aqui. Fica a seu critério, né? Só pra não ter nenhuma dificuldade.
Nesse ponto do meio, você não vai rebaixar, você vai subir 1 centímetro também. Aqui, você vai, nesse outro ponto, você vai subir 1,5. Agora a gente vem para o outro ponto, que é o ponto da costa. Aqui você vai subir 2 centímetros. E o ponto do meio das costas, você vai subir 1,5. Tá? Então ficou assim. Vou deixar anotado aqui para facilitar. Aqui eu vou rebaixar meio centímetro. Aqui eu vou rebaixar 1 centímetro. Aqui eu vou subir 1 centímetro. Aqui eu vou subir 1,5. Aqui eu vou subir, no outro lado da manga, que é as costas, eu vou subir 2 centímetros. No ponto do meio, eu vou subir 1,5. Aqui é meio centímetro, né? E no último ponto, como eu já coloquei aqui, a gente vai descer meio centímetro. E aqui, gente, é a nossa cabeça de manga. E agora, a gente só vai ligar os pontos. Lembrando que esse ponto aqui é o primeiro ponto e esse aqui também é o primeiro ponto. Primeiro ponto da frente, primeiro ponto das costas e os dois se unem aqui no alto da cabeça da manga, tá ok? Agora eu vou fechar aqui todos os pontos usando a régua de curva francesa, tá? Se você ainda não tem a sua régua, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a construir essa régua, você vai lá no blog, o link tá lá no vídeo, e aí você baixa o arquivo, tá? Já em PDF, no tamanho real, é só você colar no papel mais durinho. Eu tô usando aqui o papel Paraná, tá? E aí você pode fazer a sua própria régua. Tem essa régua aqui, tem a régua de cava, a régua de gancho, a régua de curva de quadril também. Então vale a pena, tá, gente? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você. Bom, então aqui agora é unir esses pontos, tá? Então o segredo é colocar aqui a régua numa posição onde toque todos os pontos. Você vai girando, girando até encontrar a posição correta. Então eu encontrei aqui. Então olha só, tá encostando aqui nos pontos. Agora eu vou virar a régua, tá? E vou fazer a mesma coisa. Passou aqui um pouquinho, eu vou apagar. Vou fazer pra fora. Uma coisa muito importante, tá? Que eu esqueci de falar antes. Eu gosto de deixar aqui no meio, nessa reta do meio, centralizar aqui meio centímetro. Na verdade, centralizar 1 centímetro. Aí eu coloco meio pra cada lado aqui. Meio pra cá, meio pra cá. E aqui fica com 1 centímetro. Por quê? Porque eu vou fechar essa curva encostando aqui no comecinho do meio centímetro, que é pra não ficar com uma ponta, tá? Então, olha só, encontrei aqui, eu vou fechar. Então, eu fiz a minha curva. Agora, a mesma coisa na costa. Movimentar aqui, vou virar aqui a régua, tá? Porque é melhor. Fecho aqui. Ó, veja que eu encontrei aqui, tá vendo? Agora eu vou fechar também aqui, finalizando, né? Da mesma maneira, ajustando aqui a régua para ela encostar em todos os pontos, tá? Bora ver aqui como é que eu faço.
que deu, né? Tá encostando aqui em todos os pontos e agora é só vir e fechar. Feito aqui todas as curvas. Agora a gente vai conferir essa medida para ver se tá próximo ou se tá igual à medida da somatória da curva da frente com a curva da costa. Nesse caso aqui, deu 48. Então, com a fita levantada, a gente vai fazer essa medição aqui, conferir, na verdade. Gente, só trazer mais pra cá a câmera, virar aqui, 48, tá? Então, deu certinho, tá? Se de repente tivesse dado 49, não teria nenhum problema. Por quê? Porque a gente poderia embeber aqui, em algum momento aqui, nessa parte mais alta, deixar ele um pouco embebido, o tecido, para poder encaixar. Então, como deu certinho, não vai ter nenhum problema. Isso aqui é o mais importante, é a base de várias mangas. Você pode fazer uma manga, várias mangas a partir dessa primeira estrutura aqui, que é a cabeça de manga. Então, se eu quero uma manga baby look, eu vou acrescentar aqui na minha altura 2 centímetros, 3 centímetros, tá? Que vai ficar uma manguinha. Se eu quiser acrescentar uma manga de 20 centímetros, eu coloco aqui no alto, no ponto alto da manga, né, na cabeça, marco 20 centímetros aqui. Se eu quiser uma manga comprida, também a mesma coisa. Eu vou lá e marco até onde eu quero a manga, tá? No exemplo aqui, eu vou colocar uma manga de 20 centímetros. Então, vai ficar assim, eu ponho aqui no alto da cabeça da manga e marco 20 centímetros aqui, tá? Então, quanto é essa medida aqui? 14, aqui eu tenho 14, eu vou acrescentar mais 6 aqui, né? Então, acrescento 6 aqui. 6 aqui. E 6 aqui. Feito isso, é só fechar. Unir aqui os pontos. Fazer essa reta. Vou descer aqui essa reta, que eu vou precisar achar aqui o meio também. Acrescente aí na sua lista que é necessário ter uma medida de braço. Para 20 centímetros de manga, essa medida de braço fica mais ou menos bem no meio, entre o cotovelo e o comecinho do ombro, tá? Um pouco mais abaixo aqui da linha do bíceps, né? Que foi onde a gente marcou no começo. Então, eu tenho 30 centímetros aqui. Então, eu vou colocar aqui no meio 15. Mas também é a mesma coisa, gente. Eu não vou deixar uma coisa muito agarrada no meu braço. Então, eu vou acrescentar 1 centímetro para cada lado. No caso, 2 centímetros de folga de vestibilidade. Então, eu vou colocar aqui 16. Aí, 30 mais 2, 32, né? Então, eu vou marcar aqui 16 para cá. E aqui eu vou colocar 32, tá? Então, ficou 32 mais 2 centímetros de folga de vestibilidade pra manga não ficar muito agarrada no meu braço, tá ok? Então, eu centralizei e tá marcado. E agora, eu vou fechar. Fecho aqui. E fecho aqui. Bom, gente, então eu cortei aqui tudo, né? E a bainha, eu vou definir aqui no molde como é que ela vai ser já, né? Se eu for virar ela só uma vez, se eu tiver uma overlock, se você tiver uma overlock e quiser virar só, e for virar só uma vez, você vai deixar a medida que você vai querer, tá? De 2, 3 centímetros. Se você não tiver overlock, então se você quiser fazer um outro acabamento virando 2 vezes, assim, você vira aqui no molde e só depois que virou, que ela já tá no tamanho certo, é que você vai cortar aqui na lateral. Porque olha só o que vai acontecer.
tecido vai formar, o molde vai formar esse bico aqui, tá? Porque se eu fosse fazer isso aqui, ó, virar e cortar, ia faltar tecido na hora que eu fosse costurar, tá ok? Se eu fosse deixar assim, ó, vamos supor se eu corto assim, se eu sigo com essa diagonal aqui, na hora de virar, olha o que ia acontecer, tá vendo? Esse ia faltar tecido bem aqui, ó, essa pontinha aqui ia ser o tanto de tecido que ia faltar. Então, dependendo de como você for fazer essa bainha, você já tem que definir aqui no molde, tá ok? Então, se for virado só uma vez, você vira e corta. No caso, eu teria que cortar mais aqui. Se for para virar 2 vezes, vira 2 vezes, como eu fiz aqui, e corta. E aí a manga já vai ficar certinha pra você passar. Seu molde de manga já vai ficar certinho pra você passar pro tecido e não vai dar nenhum problema, tá ok? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido a forma como eu expliquei. Eu me esforcei muito para ser bem didática e para ser o mais simples possível para passar essas informações, né, para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, me perguntem que eu vou ter maior prazer em responder, tá ok? Então fique ligado, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixe seu joinha, que isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!